O suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos, atrás apenas de acidentes de trânsito, segundo a Organização Mundial de Saúde. Já o DataSUS aponta que o Brasil registra mais de um suicídio a cada hora, sem contar os casos que não foram notificados. Neste Setembro Amarelo, momento de falar sobre saúde mental e prevenção ao suicídio, vamos conversar com especialistas para desmistificar o tema. Fique com a gente, o Mundo UFG está começando agora. Olá, ótima tarde para quem acompanha a gente na TV e aquele oi especial para os ouvintes da Rádio Universitária 870 AM. Eu começo, claro, com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, longos, cacheados e uso óculos. Meu nome é Ana Clelma. E o Diego Barbosa faz a interpretação para Libras. O professor é coordenador do Labitave, ele é um homem de pele clara, cabelos e olhos castanhos e tem barba cheia. E olha só, sobre o tema que nós vamos falar hoje, nós fizemos algumas perguntas lá no nosso Instagram, @TVUFG, e nós vamos conferir agora quais foram os resultados. A primeira pergunta que nós fizemos foi, não devemos falar sobre suicídio, pois isso pode aumentar o risco? A gente perguntou, isso é mito ou é verdade? E 96% dos que responderam disseram que é mito. A segunda pergunta, vamos conferir aqui. Quem planeja se matar está determinado a morrer? 74% respondeu que é mito e 26% disse que é verdade. Já nossos especialistas vão comentar sobre isso também. E a terceira pergunta foi onde procurar ajuda, né? A opção A, no CAPS, UPA, UBS, hospitais. A opção B, se é no SAMU, né, 192, no Centro de Valorização à Vida, o CVV, ou em todas as anteriores. A alternativa correta ali que a gente colocou que é todas as anteriores. Então, nós vamos receber aqui agora os nossos convidados que vão comentar isso e muito mais no tema de hoje. Está aqui com a gente a psicóloga Célia Ferreira. Seja bem-vinda. Ela é fundadora e ex-coordenadora do Programa de Atendimento a Pacientes com Tentativa de Suicídio do Ambulatório de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da UFG. Atualmente é membro associada da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio. Célia se descreve como uma mulher branca de cabelos castanhos escuros, curtos e que usa óculos. Tudo bem, Célia? Como vai? Boa tarde, como vai? Tudo Obrigada. ótimo. Tudo ótimo, é um prazer tê-la aqui conosco. E a gente está aqui também com o professor Fábio Almeida, do programa de pós-graduação em filosofia da UFG. Ele é um homem de cabelos castanho escuro e barba grisalha, que usa óculos. Tudo bem, Fábio? Seja muito bem-vindo ao programa. Seu microfone, professor. Nós queremos te ouvir. Boa tarde, Ana, boa tarde, professora Célia. Queria dizer que é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão importante. O prazer é nosso. Célia, eu gostaria de começar com você. Gostaria que você comentasse um pouco para a gente sobre esses resultados aí que a gente teve na nossa enquete sobre essas questões. Qual a sua visão sobre isso? Então, Ana, é muito importante abrir um espaço de conversação sobre a questão do fenômeno do suicídio, né? É um tema velado, é um tema tabu na sociedade, mas nós precisamos falar mais para poder prevenir. Então, nós vemos a cada dia que está aumentando o índice de mortalidade por suicídio no Brasil, e como você citou, entre jovens de 15 a 24 anos, né? Isso é muito frequente a ocorrer e nos preocupa muito, porque uma grande parte da população é uma parte de jovens, que estão nas universidades e nas escolas. Então, nós temos que implementar muitas ações de prevenção de suicídio
e de promoção da saúde mental das pessoas, né? Então, cada vez mais nós ficamos preocupados, como nós trabalhamos nessa área, né, em implementar ações efetivas, né, de promoção da saúde mental. Fábio, e quais são os riscos quando a gente não fala sobre suicídio? Então, eu acho importante essa questão, porque quando a gente pensa em prevenção ao suicídio, né, eu acho que essa é uma questão que a gente tem que pensar que nós estamos falando não propriamente para aquele que está propenso, ou que está disposto, ou que já sinalizou, né, que vai cometer a tentativa, ou o ato de suicídio, mas a gente está falando, antes de tudo, para suas relações, né? Para os amigos, para aqueles que cercam essa pessoa. Por isso eu acho que é importante, né, discutir e falar sobre o suicídio, porque é exatamente esse ambiente e as relações da pessoa que vão poder eventualmente fazer alguma coisa, intervir, né, prestar a ajuda que muitas vezes é tão difícil de ser percebida, né, e de ser identificada. O que uma pessoa que está propensa a cometer um ato extremo como esse, né, precisa. Então, falar sobre o suicídio é importante, e não falar sobre o suicídio, como a professora Célia disse antes, manter essa discussão velada, é um risco que torna a situação muito mais complicada, e as consequências delas muito mais graves, não é? Célia, o Fábio falou sobre essa questão de amigos, pessoas próximas, né? Teve um estudo norte-americano que mostrou que quando uma pessoa comete suicídio, outras 135 pessoas próximas podem ser impactadas aí. De que forma que isso acontece? Olha, pelo suicídio ser uma morte violenta, inesperada, isso só pode impactar pessoas em diferentes níveis, de pessoas muito próximas ou pessoas até que só tomaram conhecimento do falecimento por suicídio de uma pessoa. Então, nós temos que ter muita atenção com essas pessoas que nós chamamos de enlutados por suicídio, que tem uma denominação específica em sociologia, que nós chamamos de sobreviventes do suicídio. Então, não é a pessoa que tentou e não conseguiu morrer, mas sim aqueles que ficam impactados. Então, é muito importante direcionar ações de cuidado para essas pessoas, porque essas pessoas costumam, né, ser invadidas por sentimentos diversos, como culpa, raiva, vergonha e até, muitas vezes, o sentimento de alívio, que muitas vezes só é legitimado num espaço terapêutico, né? Então, todas as ações que podem ser desenvolvidas, que nós vamos também denominar como ações de pós-venção do suicídio, que é todas as intervenções feitas após o suicídio ocorrer, com aqueles que foram conectados, impactados pelaquela pessoa que morreu, é um trabalho de pós-venção. E o trabalho de pós-venção, ele contém uma dimensão de prevenção ao suicídio, para que esses comportamentos autodestrutivos não aconteçam com as pessoas que estão impactadas pela morte de alguém querido. Então, essa ferramenta, essas estratégias que existem, grupos de apoio, grupos de autoajuda, muitas vezes dos enlutados, ou o trabalho terapêutico mais direcionado, eles buscam realmente minimizar o risco de comportamento de suicídio nessas pessoas enlutadas. Fábio, justamente por ser um assunto que não é tão falado, existem muitos mitos e verdades aí ao redor dele, né? Entre eles está justamente esse de que quem quer realmente, quem tem a intenção de cometer o suicídio não fala que vai fazer isso e tudo mais. Quais são os sinais, tanto verbais quanto de comportamento, que uma pessoa demonstra? Olha, eu diria que até para a gente poder refletir sobre esse fenômeno, né, sobre
sobre esse tipo de ato extremo, valeria a pena a gente perguntar o que ele é, não é? E eu diria que ele é uma ação, um ato que tem o registro de uma mensagem, né? Então eu diria que é muito perverso, inclusive, essa ideia de que a pessoa que quer cometer suicídio não fala, porque o suicídio já não é, já pode ser entendido, pelo menos, não sei se a professora Célia concordaria, não é, como esse ato que tem o registro de uma mensagem. A pessoa que comete o ato, ela quer, é aquela que justamente não consegue mais falar, não é? Se sente oprimida ao ponto de não conseguir se relacionar por razões as mais diversas, não é? E encontra para se fazer perceber, para se fazer ouvir, não é? Esse tipo de ação de tirar a própria vida. Então, é como se fosse um grito, né, de desespero. Por isso que me parece que a ação suicida, né, tem esse registro da mensagem daquele que quer ser ouvido, né, e que não consegue, né, ou que não se sente ouvido, ou que não se sente acolhido, né, e acaba recorrendo a essa saída extrema. Por isso que é tão importante, retornando à sua pergunta anterior, né, falar sobre, né, e falar sobre tudo, como também disse agora com a professora Célia, falar com as pessoas em volta, né, porque são elas que, afinal de contas, vão poder tentar, né, oferecer uma escuta que, a meu ver, é o que essas pessoas mais precisam. Agora, os sinais, eu não saberia dizer quais seriam os sinais, não sou competente para isso, né, mas certamente há. Né, é preciso desenvolver uma sensibilidade, é preciso perceber a outra pessoa, né, para identificar os sinais que podem ser, penso eu, os mais diversos. Célia, então gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre esses sinais e, a partir daí, como ajudar, né? Como que deve ser essa escuta? Então, o professor Fábio falou de algo importante nessa sinalização que a pessoa está dando, né? E a gente fala sempre na nossa área sobre a questão do sofrimento psíquico. Uma pessoa que está em risco de suicídio é uma pessoa que está com um grande sofrimento psíquico. Ela tem desesperança, ela se sente muitas vezes, ela tem uma falta de razões para viver, então a gente fala do desespero também, ela se sente muitas vezes desamparada e, associado a isso, às vezes, um episódio se encontra em episódio depressivo, né? Então, uma pessoa que está em sofrimento psíquico, ela pode demonstrar várias nuances, digamos assim, do comportamento suicida, que é importante também a gente entender o comportamento suicida, que vai desde a ideação, ou seja, os pensamentos de morte, passa pelo plano, pela ameaça suicida, pela tentativa até chegar à finalização com o suicídio. Então, quando nós somos informados sobre o assunto, nós, então, ficamos, digamos assim, habilitados, digamos assim, mas nós vamos conseguir detectar, muitas vezes, em que momento aquela pessoa se encontra, porque ela está emitindo mensagens de desespero, ela está, muitas vezes, ela solta frases que são indicativas de que ela está sofrendo, ela, às vezes, fala até de que ela gostaria de morrer de tal forma, ou seja, ela já fala de um plano existente, né? Então, isso tudo é muito importante, essa identificação desse momento, porque, na realidade, veja só, quando a pessoa tenta suicídio ou chega a suicidar-se, né, o que ocorre? Né? Houve uma cadeia circular de fatores, que a gente entende como fatores de risco. A desesperança é o ponto principal, né? Eu não tenho mais esperança em nada. Mas isso pode estar associado, muitas vezes, a vários fatores, né? Então, a gente não pode usar um pensamento meio simplista ou reducionista de que a pessoa
tentou suicídio por tal motivo, que é o que a gente vê comumente na sociedade, né? Existe uma cadeia circular de fatores. Então, por exemplo, um transtorno mental não tratado, uma perda, um luto não elaborado, a questão da idade, a questão de gênero, né? A questão de ter uma doença, às vezes, física, e a pessoa está extremamente afetada por aquilo. Então, existem vários fatores de risco. A dificuldade em pedir ajuda, a habilidade em falar do seu sofrimento também, de ir atrás, de procurar ajuda. Então, esses são diversos, nós encontramos diversos fatores de risco, mas nós também temos que pensar nos fatores de proteção, porque é isso que vai dar o peso, né? Existem fatores de risco, mas existem fatores de proteção, e é isso que nós vamos nos apoiar, né, para entender o processo que está ocorrendo com aquela pessoa, e o nível do risco, se está em risco baixo, alto ou médio, né, em risco de suicídio. E às vezes a gente quer ajudar, né? Às vezes a gente identifica esses fatores de risco e às vezes a gente quer ajudar, mas muitas vezes não encontramos a maneira correta ali, quais frases utilizar, por exemplo. Que dicas você dá para como a gente pode ajudar uma pessoa que está em risco? Então foi bom você falar, porque você tinha me perguntado e eu não cheguei a mandar isso. Algumas atitudes são muito importantes, tá? Primeira coisa é não julgar a pessoa. Né? Certas frases que as pessoas dizem, né, ingenuamente para ajudar, como, por que você está dizendo isso? A vida é bela, você é tão jovem, vamos sair, vamos nos divertir. Isso não vai legitimar a dor de ninguém. Então, vamos não julgar o outro, né? Vamos ser empáticos ao que ele está trazendo, né? Se a pessoa pede para manter aquilo em segredo, esse é outro cuidado que tem que se ter. Não se pode manter, por exemplo, um profissional que está atendendo, um educador que está recebendo, muitas vezes, um aluno que chega ali, pode ser de escola, universitário, e diz, olha, eu estou pensando em morrer, mas eu quero... Você não pode dizer isso para ninguém. Isso não pode ocorrer, não dá para manter sigilo, segredo disso. A pessoa precisa encontrar na rede de amizade dela, rede familiar, alguém com a qual ela possa participar esse sofrimento, né? E a pessoa tem que ter um mínimo de conhecimento sobre o assunto, senão vai falar coisas que não vai efetivamente ajudar aquela pessoa, né? Certo. Bom, o tema é bastante amplo, e também o mês de prevenção ao suicídio está só começando. É claro que também não é só o mês de setembro, mas eu espero que vocês venham aqui mais vezes, tá? Para a gente continuar esse tema. Eu agradeço muito a presença dos dois aqui. Se tivesse uma oportunidade, você falou de setembro, eu queria falar uma palavrinha só. Pode falar, professora. Nós temos feito uma discussão muito grande sobre a questão do Setembro Amarelo, que surgiu em 2014, de lá para cá todo mundo fala de Setembro Amarelo como se isso fosse resolver as questões, né, relacionadas a esse desespero das pessoas. Na realidade, a campanha foi criada para conscientização, para a efetivação de prevenção e promoção da saúde, prevenção do suicídio e promoção da saúde. Temos que ter muito cuidado a quem se direciona a campanha, quem é que vai ouvir as informações e o que vai acontecer com a demanda dessas pessoas que são informadas. Elas vão ficar apenas ouvindo, elas vão ser informadas de onde buscar ajuda. Não pode ser só falar de suicídio, risco, prevenção, e não caminhar por esse viés aí, de exatamente passar também informações muito positivas sobre a vida, informações de esperança. Não é noticiar tantas mortes, eu estou falando assim, algumas palestras que as pessoas dão e que a gente fica muito preocupado, né? Não é falar de dados, né? Não falar de métodos com detalhes, mas falar de aspectos, né, que levem a pessoa a resgatar o sentido para a vida. Isso é que é muito importante. Muito importante. Bom, mais uma vez, muito obrigada a presença dos dois aqui, tá bem? Obrigada. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente fala sobre uma exposição que reúne várias ações que a UFG desenvolveu aqui durante a pandemia da Covid-19. Já já voltamos.
Estamos de volta! Acompanhe a gente nas redes sociais da TV UFG. Estamos ao vivo no Facebook, Twitter e YouTube. No Instagram você pode interagir com a gente também. E não se esqueça do nosso WhatsApp, claro, 629-9181-1406. Quem faz a interpretação para Libras agora é o Diego Marques. Ele faz parte do Labitave, é um homem de pele parda, cabelos e olhos castanhos escuros e não usa barba. A UFG tem uma intensa mobilização durante a pandemia da Covid-19. E para resgatar uma parte do que a universidade fez nesse momento, o Centro Cultural da UFG está sediando uma exposição. Vamos acompanhar. Durante o percurso da exposição UFG na luta contra a Covid-19, o visitante vai conhecer 7 projetos. Eles foram executados principalmente no período inicial da pandemia, quando havia muitas incertezas. A curadoria da mostra é de Pablo Lisboa e Luana Ribeiro. A gente fez essa exposição para mostrar um dos recortes possíveis dos nossos projetos em relação à luta contra a Covid-19 que a UFG travou nesses últimos 2 anos. Então, esse é o objetivo, a gente apresentar um pouco das ações que nós realizamos nesse momento tão complexo. Durante a pandemia da Covid-19, a UFG nunca parou. A exposição busca resgatar todo o esforço empenhado na luta pela vida. Para isso, foram escolhidas 7 dessas ações desenvolvidas aqui. Dentre as ações destacadas na mostra estão a campanha de inclusão digital, a atuação do Hospital das Clínicas, o desenvolvimento de respiradores e de EPIs, a tenda de testagem e a criação do teste rápido. Então a gente pegou os coordenadores desses projetos, entrevistamos eles e adicionamos alguns elementos textuais, imagéticos, para que as pessoas possam então, em quase 30 minutos, fazer o circuito dos 7 vídeos. Também temos um espaço de memórias, onde os visitantes têm a oportunidade de deixar um recadinho ou mencionar o nome de alguma vítima fatal da Covid-19. A exposição foi desenvolvida durante uma disciplina do curso de museologia. Os estudantes aprendem como montar uma exposição e participam de todo o processo desde a concepção. Para a aluna Silvia Soares, apesar do processo ter sido doloroso, foi importante para a turma. É uma coisa que vai ficar histórica, é uma coisa que cada um foi aprendendo com o passar do tempo. Cada um sofreu à sua maneira, cada um levou de uma certa maneira a experiência vivida em casa para a sala de aula, para todo o processo que teve, e isso também na exposição também é muito importante, porque tem um pedacinho de cada pessoa aqui, Então, assim, não foi só dos alunos da museologia, Então, foi de todas as pessoas que, independente que perderam ou estão aqui, Cada um passou por isso. E o processo foi muito bom. Além de ser sofredor, foi muito bom. A mostra está aberta para visitação no Centro Cultural UFG até o dia 13 de setembro. A segunda fase presencial da exposição vai ser realizada durante o Compex, entre os dias 22 e 25 de novembro. A mostra vai ter ainda uma versão virtual a partir do Digital Lab. Nela é possível fazer um tour 360 graus. Mesmo com uma pouca distância da grande crise da pandemia, onde muitas pessoas morreram, a gente sentiu que era o momento então de resgatar esses projetos e fazer o que eu chamo que essa exposição é um ato político. Ela ganha contornos de campanha, inclusive, à medida que no final dos vídeos todos os entrevistados então dizem o seu nome, aonde trabalham e que estão na luta, continuam na luta contra a Covid-19. Então esse é um ato político em defesa da vida, em defesa da educação e em defesa da ciência. Só uma correção, quem está fazendo a interpretação para Libras é o Diogo Marques. E agora o Gustavo Soares traz dicas de leitura para a gente.
Olá para você que acompanha a programação da TV UFG, como vai? Tudo bem? Eu sou Gustavo Soares e chegou o momento de eu te sugerir os melhores livros publicados pela editora UFG. Eu inicio com uma coletânea de poemas. Este livro aqui, ó, Poemas Reunidos, ele vai trazer todas as publicações de Darcy França D'Onofrio. Atendendo à demanda dos leitores, a coleção de poemas apresenta com voz delicada versos contidos, sustentados por uma força que vem da mulher. Partindo para um campo mais teórico, a minha segunda sugestão é o livro A Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Goiás, Reconstrução Histórica do curso. É uma análise do processo de constituição e consolidação do curso de Engenharia Elétrica da UFG. A autora, Rosângela Nunes, identifica agentes históricos, as leis e as ideias que orientaram a organização do curso. A análise foi feita em 3 momentos lógico-histórico, entre 1948 e 2012. A última indicação de hoje é a formação de um campo político na América Latina, as organizações indígenas no Brasil. Essa obra caminha entre a história e a antropologia do contexto da América Latina. Aborda um assunto pouco estudado na historiografia brasileira, as organizações indígenas e o lugar desses indivíduos no conjunto da nação pela visão deles com base em suas próprias organizações. É feita uma análise de questões e de diferentes instâncias, como o Estado e instituições de apoio à causa indígena. Se interessou por algum dos livros que te apresentei aqui? Basta acessar editora.ufg.br para encontrá-los. Aproveite a leitura e até mais! O Instituto Verbena está com inscrições abertas para o curso de formação de ledores e transcritores. Essas e outras dicas você acompanha agora com Amanda Dutra. Olá, como vai? Meu nome é Amanda Dutra e começa agora mais uma Agenda UFG. Aqui você fica por dentro dos eventos e serviços da universidade. Sou uma jovem mulher branca com cabelos pretos e crespos na altura dos ombros e estou em um corredor de um prédio da UFG com janelas de vidro dos 2 lados. O Centro Cultural da UFG apresenta até o dia 7 de outubro a exposição Matrizes, Gravura e Aproximações. A exposição traz obras realizadas por artistas pertencentes a 4 gerações de mulheres gravadoras. Durante esse período, além da mostra, o evento contará com ações educativas, como oficinas e rodas de conversa. O acesso ao evento vai ser gratuito para todo o público. Mais informações você encontra no site proec.ufg.br. Estão abertas as inscrições para o curso de formação de ledores e transcritores promovido pelo Instituto Verbena UFG. Esses profissionais atuam na promoção da acessibilidade comunicacional, visando a inclusão das pessoas com dificuldade de leitura em todas as esferas sociais. O curso tem como objetivo principal capacitar profissionais para o atendimento dessas pessoas. O prazo das inscrições vai até o dia 6 de setembro e o curso se inicia no dia 15 deste mês. Para mais informações, acesse institutoverbena.ufg.br. E o maior evento acadêmico da UFG volta a ser presencial esse ano, o Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão, COMPEX. O tema será o Bicentenário da Independência, 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Para se inscrever como ouvinte, a data vai até o dia 20 de novembro. Para saber mais, acesse o site ufg.br. E ficamos por aqui, esta foi a agenda de hoje. Continue acompanhando a nossa programação e até a próxima! Eu também fico por aqui, mas amanhã nós estamos de volta. Muito obrigado pela sua companhia. Te espero aqui amanhã. Tchau, tchau!